tem que entrar, né? Então, é uma obrigação deles, né? Ah, sim. A hora Vamos ver se... A hora que eles começarem a entrar aqui, eu já te anuncio, já. Tá bom então. Já tô saindo daqui, já. Aí espera quanto tempo para poder começar? Tem que esperar entrar mais algumas pessoas ou... Eu vou acompanhando aqui no quem vai entrando e vou te falando. Tá. A hora que tiver um número legal para começar, a gente começa. Mas você tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? Tô ouvindo bem. Tá. Só tá espelhando tua tela aí, né? Agora aparece? Agora sim. Agora eu tô vendo os slides já. Eu só tava aqui para ver se... Eu só coloquei aqui para saber se alguém tinha entrado. Ah, tá. Eu vi aqui, mas não tem ninguém, não. Não tem, não. E eu tô vendo aqui no grupo que eles não estão falando nada. Era para ter entrado já. Deixa eu ver se tem alguma coisa no grupo aqui. Não tem ninguém, não, no grupo. Então vamos esperar então mais um pouquinho. O Caio tá pedindo estão pedindo o link agora, mas já tinha mandado faz tempo. Já vou entrar agora, certeza. Caio que pediu agora, representante. Já tá entrando aí o pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos entrando, vamos se acomodando aí. Caio, você passou o link lá no grupo? Caio, boa noite. Professor, dá 10 minutinhos, por favor. Eu acabei de compartilhar o link. Não. Dá 10 minutinhos pro pessoal entrar. Maravilha. Maravilha, Caio, mas esse link aí, quando eu te passo, é esse aí. Te passei lá na quarta, meu. Não, eu sei. É porque como na última aula teve confusão de mudou o link, mudou tudo, funcionou, não funcionou, a gente estava achando que ia ter outro link, enfim. A gente não sabia que era no mesmo. Eu até vou passar a orientação pro pessoal da classe para todo mundo salvar o link, porque é um link permanente. Eu já fiz ele recorrente, eu já deixei no Teams, justamente toda semana é o mesmo link. Nem precisa se preocupar em outros links, não. Aquela vez lá deu problema por conta do Teams estar com problema interno dele, mas agora vamos usar sempre esse daí. Não, sem problema, professor. Agora já está avisado, já está tudo certinho. Só dá uns 5 minutinhos para o pessoal conseguir entrar, por favor. Não, beleza. Não tem problema também quanto a isso. Eu vou esperar um pouquinho aqui, mas já está sendo gravada, tá, Caio? Porque a gente tem um compromisso do horário com a instituição, então já coloquei desde as 6h20 aqui gravando já, tá bom? Tranquilo, professor, tranquilo. Raíssa, tá me escutando aí? Tô ouvindo, tô aqui. Beleza, o Caio pediu aí 10 minutinhos. Não, tudo bem. São 6h28, umas 6h40 umas 6h40 já começamos, tá? Tá, 6h40, né? Independente de quem tiver na sala, infelizmente a gente tem que começar porque tem aluno que chega direitinho na hora certa, então temos que respeitar esses alunos aí. Tá, joia. Eu vou fechar meu áudio, mas qualquer coisa você me chama aqui. Tá bom. Meu Deus. Avisa ele. Maíra, fecha o seu áudio, por favor. Maíra, fecha o seu áudio. Obrigado. Acho que é Maiara. Maiara, por favor, fecha o seu áudio. Já se adianta, filho. Fecha teu áudio.
Obrigado, Maia. Pessoal, só para deixar claro aí, a gente está esperando 10 minutinhos para o pessoal entrar, tá? O Caio pediu aí para conexão e tal. 6h40 nós começamos, tá? Vão ficando aí. Não saiam do link, por favor. 6h40 a gente já começa a aula, já apresento a aula com uma professora convidada. E já já a gente começa. Fiquem no aguardo aí, por favor. Outra coisa, outro aviso importante. Momento do final da aula, quase terminando a aula, eu já entro no link, não saiam, porque eu vou explicar o cronograma e as dúvidas sobre o trabalho da M2, tá? Lá no cronograma já vai estar direitinho como vai ser feito, quais são as distribuições por continente, direitinho. E aí a gente vai ter um debate no dia da M2, mas as apresentações vão anteceder em 2 datas, tá? Semana que vem a gente vai ter aula de... Oi? Só para falar, ontem a gente fez as divisões dos grupos, tá? Já está todos os grupos definidos, Tá. Os continentes já foram sorteados, a gente fez em forma de sorteio para ficar mais justo para cada grupo. Eu passei aqueles parâmetros que você orientou, passei para todo mundo do que deve ser feito e avisei que você iria passar maiores detalhes agora na sexta-feira, que seria hoje, né? Isso. Tempo de entrega Maravilha. e outros pormenores. Maravilha, fechou, é isso mesmo. Outra coisa que eu ia falar para vocês, na aula da semana que vem a gente vai abordar a biossegurança. Também vou passar uma pequena listinha do que vocês vão trazer na aula presencial, que não vai ser na aula que vem, vai ser na outra, vou explicar no cronograma também. Daqui 15 dias a gente vai ter uma aula presencial lá na sexta-feira. Vai todo mundo para a clínica, tá? Vocês todos. E aí a gente vai fazer uma aula lá de inicial para vocês terem o primeiro contato com biossegurança, tá? A gente vai explicar algumas coisas, como funciona a colocação de luvas. Eu sei que muita gente já trabalha na área, mas tem muita gente que não sabe. Então é para padronizar todo mundo, para deixar todo mundo no mesmo nível, saber como coloca um kit de paramentação, como a gente lava as mãos. Tudo isso a gente vai abordar nessa aula de biossegurança. Então vai ser uma aula prática já no primeiro semestre de vocês, para vocês terem primeiro contato com uma clínica, tá? Com um consultório, tendo a sensação já da odontologia, beleza? Fiquem no final da aula, porque eu só vou dar esses toques para vocês. Não saio depois que a professora Raíssa acabar a aula. Eu vou dar esses toques para vocês. Quase chegando no momento de começar, beleza? Vamos deixando o pessoal aí informado também que 6h40 a gente está começando. Professor, nessa aula prática de ajudar na paramentação, ensinar escovação, essas coisas todas, não seria mais cabível, devido a gente ter 60 alunos na classe, a gente dividir em grupos isso? E, tipo, por exemplo, quem tem muita experiência, trabalha com todo dia, poderia ajudar fazendo com alguns grupos, você faz com outros, para a gente agilizar um pouquinho? A ideia, Caio, é que eu faça no primeiro momento. Tá? Eu vou demonstrar, vou pegar vocês lá e vocês vão formar. Como os boxes são todos vidraçados, a gente pode fazer no meio da clínica, dá para ficar todo mundo olhando. Dá para se dividir bem lá. Então eu vou fazer a primeira vez, o que vocês vão fazer é só lavagem de mãos e a colocação de luvas. Por quê? Porque o kit de paramentação vocês vão ter mais para frente, o manuseio. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou colocar em mim, vou colocar no meu auxiliar, vou colocar no paciente, que eu vou pegar vocês lá de cobaia, alguém vai ser a cobaia lá. Já escolham aí entre vocês. Mas a ideia é fazer no primeiro momento depois, nas disciplinas que vocês tiverem mais para frente, aí sim, aí vocês vão fazer, toda a disciplina vocês vão ter que fazer isso. Aí vocês cansam até de repetir essa ação. Mas lá na teórica, aliás, na prática, vocês vão só lavar a mão, só escovar e vão calçar as luvas estéreis. Só isso. Tá?
Não, sim, sim, sim. O que eu quis dizer é tipo, beleza, todo mundo vê você fazendo. Até aí tudo bem, todo mundo vê a primeira impressão, ok, todo mundo viu. Mesmo que seja um pouquinho mais de longe, um pouquinho mais de perto, todo mundo viu. Mas se a gente depois, após a sua apresentação, dividir em grupos de 10, de 20 e pegar pessoas que saibam um pouquinho mais, que já trabalham na área, porque tem pessoas que trabalham que não trabalham, e poder dividir em grupos para ter um melhor aproveitamento, para refazer o que você fez, sabe? Vamos fazer juntos, gente. Você faz uma coisa geral e grupos de 20 fazem de novo, olhando outra pessoa fazendo que já sabe fazer, para ter um melhor aproveitamento. Não seria mais útil? É até que é legal, Caio, mas só que assim, os box lá são pequenos, então dá para ficar 2 em cada grupo. Eu quero que você separe em duplas, aí sim. É legal porque como eu vou passando pelo corredor, eu vou dando as dicas, vocês vão fazendo, vocês vão acertar, outros vão errar, mas tudo faz parte do aprendizado de vocês. Então, eu quero deixar vocês à vontade. É a faculdade que dá ou a gente que vai ter que levar? O quê? As luvas e a esponjinha, não. Vocês vão ter que levar. O EPI de vocês vão ter que levar também. Tudo na faculdade, gente, nada se dá em faculdade. Nada, nada. Ainda mais nessa Sim, idade que é bem baixa. Vocês têm que. para todo mundo se Sim, preparar. sim, vocês têm que. Calma que eu vou dar lista de material para vocês. Fica calmo. Não é hoje que eu vou dar para não confundir vocês, é na semana que vem. A listinha é pouca, tá? É só uma esponjinha e a luva estéreo. O resto, mais para frente, nas outras disciplinas. Então, calma que a listinha vocês vão gastar R$ 20 na listinha, nem isso. Eu vou te interromper de novo. A gente quer, pelo contrário, isso a gente já até definiu na aula isso. A gente quer adiantar as listas de materiais, porque, antes de tudo, nem todo mundo tem uma condição favorável de grana, vamos colocar assim. Esse semestre, a gente sabe que a gente está bem favorável, que a lista de material é quase nada, é tudo bonitinho. Mas nos outros a gente sabe que pega um pouquinho. Então a gente está tentando, e isso seria uma coisa que eu já iria falar com você até no particular, mas já que a gente está aqui, eu aproveito para falar, já que você vai dar aulas no semestre subsequente, para ver se a gente consegue adiantar a lista de material, para a gente já ir cotando valores e quem quiser ir comprando já para ir adiantando, porque às vezes a gente pode ir comprando, eu comprei uma coisa esse mês, outra coisa outro mês, sabe? Só para a gente ir conseguindo adiantar. A gente conversou isso na classe e todo mundo achou interessante. Claro, claro, isso aí não tem problema. Eu passo a lista para vocês de cirurgia, os outros professores podem passar, só que a gente não tem todos os professores ainda na instituição. Vocês vão ter professor de endo, ainda não está ainda tendo, porque a faculdade é nova. Vocês vão ter, tem a Karen, que é professora de dentística, e tem a Pélio, que ainda não tem um professor ainda de Pélio, mas vocês vão ter. Então, assim, a única lista que vocês podem ter é a mais cara, que é de cirurgia. Se vocês quiserem, eu passo para vocês já antecipadamente, já vou se preparando aí. Não tem problema nenhum quanto a isso. Sim, professor. E eu ia procurar os outros professores, até tá tendo no terceiro semestre, né? Para procurar, para passar para o pessoal as listas, pelo menos o básico que a gente vai precisar comprar, independente do professor, independente de qualquer coisa, sabe? Não, maravilha. É que tem pouco professor ainda que vão passar a lista para vocês, mas a minha dá para passar. Eu acho que a Karen de dentística, não sei. Aí tem que ver com os outros professores. Mas a minha de cirurgia eu posso enviar para vocês sim, sem problemas. Agradecemos, professor. Imagina, que isso. Bom, 18h40, se quiser. Tá liberado. Beleza, então fechou aqui. Eu vou apresentar para vocês aqui a professora Raíssa, que por acaso está aqui. Não estou em casa ainda, estou chegando agora ainda. É minha esposa, ela vai dar uma aula para vocês hoje de níveis de atenção de saúde. A Raíssa tem a formação especialista em saúde pública, ela trabalha na saúde pública, ela tem uma experiência muito boa, muito legal, muito realista do atual momento que vive a nossa saúde pública. E ela vai estar colocando para vocês aí algumas ideias dela, né, principalmente dela, e os slides que vão ser um tópico para vocês seguirem.
E é legal de entender essa experiência dela quando o paciente chega no nível de atenção básica, que é o que ela trabalha, nesse nível aí. E ela vai explorar esse lado da aula, né? Vai chegar nesse momento aí que ela vai esmiuçar isso para você, de como esse paciente chega na porta de entrada lá da gente, no serviço público, e depois como é encaminhado, caso precise de uma atenção especializada. E ela também ela está acabando na especialização em harmonização orofacial, está se formando agora em abril, e também tem experiência em marketing digital. Então, gente, tem um baita currículo para vocês aí explorarem bem. Eu vou estar acompanhando aqui, claro, dentro da sala dela, porque é minha esposa, e vou estar daqui a pouco ao lado dela ali, acompanhando também de perto essa aula dela aí. Beleza, gente? Então, fiquem com vocês aí, a professora Raíssa. Qualquer coisa, perguntem, levantem a mão, abram o áudio de vocês e ela vai esclarecendo aí qualquer coisa. Raíssa, fique à vontade. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? O professor Círio, né, me ceder essa oportunidade, né, fazer esse convite para estar aqui compartilhando um pouco, né, do meu dia a dia, né, na saúde pública. Apesar de eu não ter tanta experiência assim, né, em aulas, o que eu atuo lá, eu acho que eu consigo transmitir um pouquinho da realidade, como ele já falou, né, para vocês. Então, é exatamente isso, né? Eu trabalho na atenção primária, então eu sei das realidades. E mais do que passar slide, óbvio que a gente sabe que tem a teoria, a gente precisa conhecer a teoria, e saúde pública é algo assim maçante, né? A gente sabe que as aulas são pesadas e muitas vezes a gente não consegue entender durante a faculdade como que realmente é o fluxo de atendimento, mas eu queria colocar mais mesmo a minha parte de vivência para vocês aqui. Eu vou seguir realmente o slide, mas eu vou acabar passeando por outras questões e eu quero que vocês fiquem à vontade, tá? Para fazer algum comentário ou se tiver alguma dúvida, vocês podem interromper, não tem problema nenhum, tá? Para a gente realmente fazer uma coisa, tentar fazer alguma coisa mais leve. Eu espero também ser um pouco mais objetiva, né? Para não ficar realmente cansativo. E para a gente conseguir também fluir para depois o professor poder dar as orientações, né, que ele tem que dar para vocês, tá bom? No final. Eu vou iniciar, tá bom? Perfeito. Perfeito. Bom, aqui a gente está falando dos níveis de atenção à saúde no SUS, e o que isso quer dizer, né? Os níveis de atenção. Na verdade, é como qualquer instituição que existe, né? A gente precisa ter uma organização, né? A gente tem que ter um fluxo, melhorar esse fluxo de atendimento para o paciente. Então, a gente tem essas divisões de atenção básica, atenção média e atenção alta. O que acontece, gente? Se todo mundo, vamos pensar numa situação, se todo mundo tivesse um mal-estar e todo mundo fosse para o mesmo lugar para ser atendido, não ia dar certo, né? Se fosse parar no hospital. Então, a gente precisava o quê? Dividir isso para o paciente, ele saber que em determinados locais ele ia ter aquele primeiro atendimento, né? Ter aquela triagem para saber o que está acontecendo com ele, para depois, posteriormente, ele ser encaminhado para as outras atenções, né? Logicamente, a gente não está falando em um acidente de moto, que aí realmente você vai direto para o pronto-socorro, né? Porque numa atenção básica você não conseguiria, né, prestar o atendimento necessário para aquele paciente. Mas aqueles pacientes, né, que realmente estão se sentindo mal, querem fazer algum tipo de exame, ou então fazer um check-up. Então, eles sabem que tem um local, né, onde ele vai ser atendido e assistido para ter realmente as orientações para saber da real necessidade dele precisar ir para a atenção secundária, né, ou atenção terciária, que é a mesma coisa de média e alta, tá? Bom, a atenção básica, né, engloba ações de caráter individual ou coletivo que envolvam promoção de saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos pacientes. É conhecida como a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde, ou seja, é o atendimento inicial, mais do que isso, é orientadora de qualquer sistema de saúde. Ou seja, a gente teve algum problema, teve um mal-estar,
ou realmente está se sentindo mal alguns dias, aonde a gente vai procurar? É uma OBS, né? Onde realmente a gente tem aquele gama, se você quiser tomar vacina, é todo ali que a gente vai ter esse atendimento com o técnico de enfermagem, né? Primeiramente, que ele vai dar aquele suporte se precisar dar uma medicação. Então, é ali que a gente vai conseguir esse atendimento, né, inicial. Né, ter realmente a orientação, né, a educação do paciente em referente às questões de saúde. E funciona como um filtro, né? O que eu falei, um filtro para poder organizar o fluxo do serviço. Então, assim, quando a gente depara com um paciente que às vezes realmente não era para ele estar ali, era para estar no hospital, que realmente ele precisa de um atendimento mais complexo, a gente já orienta, né? Lógico que se ele der entrada numa OBS, a gente vai precisar realmente fazer uma via interna, né? Chamar uma ambulância, né? A gente não vai poder dispensar o paciente e falar que não é ali que ele vai ser atendido. Lógico que a gente vai dar aquele primeiro atendimento, mas se a gente vê que não é da nossa capacidade ali atender o que ele necessita, a gente vai entrar em contato, né, com os outros níveis de atenção, que a gente tem esse canal direto, né, e vai chamar uma ambulância para ele ser atendido e ter realmente o que ele necessita. E o objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para os níveis de atendimento superiores em complexidade. Funciona, acho que aqui acabou repetindo, né, o outro slide. Mas é isso, é um filtro, é uma triagem, e assim, o que a gente mais precisa na atenção primária, o que a gente mais espera realmente é a questão da prevenção, né? A gente quer que o paciente ele chegue na unidade antes dele ter os problemas, né? A gente já consiga fazer esse diagnóstico precoce para ele não precisar chegar a precisar do secundário, né, do nível secundário e do terciário. Porque se a gente realmente barra ali, consegue atender as expectativas, né, a gente já soluciona o problema ali na base, né? Aí a gente realmente acaba tornando o sistema mais fluido, né? Sem sobrecarga de pacientes, de espera. O primeiro seria a UBS, o segundo seria, por exemplo, uma UPA? Isso, eu vou entrar agora para falar sobre isso, mas é isso mesmo. O primário são as UBSs, né, na qual eu trabalho, né, como cirurgiã dentista da Estratégia da Saúde da Família. Então, lá também tem equipes, né, a gente é uma área de abrangência que eu vou acabar relatando para vocês, né, no decorrer dos slides. Mas é isso mesmo. A atenção primária, ela é o nível primário das unidades básicas de saúde, que são os postos de saúde, né? Que é as UBSs. E nesse nível de atenção são marcados exames, consultas, procedimentos mais básicos, troca de curativo, vacina, então exames de rotina, tudo isso, gente, é feito na UBS. Então, para evitar que esse paciente que conseguiria ter esse atendimento na UBS, né, que já tem uma equipe preparada, né, tem médicos clínicos que estão ali para poder atuar, né, com essa parte de prevenção também de doenças, evitar que esse paciente bate na porta lá do hospital, sobrecarregue o sistema de quem realmente está ali precisando do atendimento mais urgente, né, mais com urgência, para auxiliar nisso daí. Bom, estudos apontam que a atenção básica é capaz de resolver cerca de 80% das necessidades dos problemas de saúde, ou seja, só 20% realmente tem uma necessidade de um atendimento mais complexo, né? De realmente precisar de um hospital, precisar de uma UPA. Como eu falei, a UPA realmente entra já no secundário, né? Mas o que acontece? A UPA é mais um pronto-socorro, gente. Quando você caiu, machucou, teve uma fratura, aí realmente você já não vai para uma OBS. Lá eles não vão ter uma estrutura para poder te atender, né? Então, vai ser um serviço de emergência, que você vai ter que ser atendido ali naquele momento. Aí você vai e procura já o terciário. E isso a gente, né, já é uma orientação que a gente dá para os pacientes antes mesmo deles precisarem desse atendimento, né? Na UBS, a gente já explica isso para eles entenderem. Olha, se você sofrer algum acidente de carro, alguma coisa, não adianta vir para a UBS. Na UBS, realmente, né, a gente vai ficar limitado. O máximo que a gente vai conseguir, lógico, dar o primeiro atendimento de suporte, obviamente, mas assim, a gente vai ter que encaminhar ele, vai ter que chamar uma ambulância para poder fazer essa remoção.
E a prioridade para todos os municípios é ter atenção básica operando em condições plenas e com eficácia, gente, porque isso daí é um pouco óbvio, né? É muito melhor a gente investir na saúde básica, né, antes que ocorram os problemas do que depois. Depois fica muito caro, né? Realmente, você tratar, né, a doença, ter que tratar a doença é muito mais... Fazer aí. Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, gente, boa noite. Agora não é que eu não estava conseguindo ver. Agora eu desinstalei e instalei de novo. Ah, tá. Conseguiu? Gente, tem muito áudio aberto aí. Vitória, por favor, fecha teu áudio. Vitória, por favor. Teu áudio está aberto aí. Obrigado. Tá, joia. Boa noite. É que às vezes as pessoas ficam um pouco meio cansadas assim de procurar o sistema único, né? E tipo, pela demora do atendimento, a demora à espera para você conseguir uma consulta e acaba desistindo, acaba procurando o mesmo e último caso. Né? Sim, sim, a demanda, assim, infelizmente a gente fala assim, o SUS ele funciona, né? Ele funciona sim, mas óbvio que a gente precisa de muitas melhorias ainda, muita coisa tem que melhorar. A demanda, Cortou o áudio. Isso, acho que teu áudio fechou aí. Você abre de novo ele, por favor. Caiu sem querer o áudio aí. Alô, conseguiu? voltou? Agora voltou. Então, a demanda, estava falando da demanda, né, das filas, o que que acontece? Às vezes, realmente, a demanda, ela é muito grande, né? A gente gostaria de conseguir ter o atendimento o mais rápido possível para todos os pacientes. Mas um dos problemas também, um dos pilares que realmente atrapalham muito o fluxo do SUS é a questão do paciente que falta tanto nas consultas e quanto nos exames agendados. Ele realmente fica tanto tempo, às vezes, realmente acontece isso, do paciente não querer esperar. Ele conseguiu já a vaga, né? Aí vamos supor que a vaga do exame dele é daqui a um mês. Aí realmente, né, dependendo do exame, é uma demora mesmo. E aí, o que ele faz? Ele não faz no SUS, ele faz no particular, que ele consegue ter a condição de pagar esse exame. Ele não vai lá na UBS para desagendar, desmarcar esse exame. Aí o que que acontece? Ele não vai no exame e ainda tira a vaga daquela outra pessoa que precisa também daquele exame. Entendeu? E isso acontece com muita frequência, gente. É incrível, assim, eu não sabia. Quando eu estava na faculdade, estudava sobre o SUS, eu também, óbvio, tinha várias críticas em relação ao sistema. E sei que também, hoje em dia, não é que eu defenda e acha que é perfeito. Não, não é perfeito. Tem muita coisa para melhorar. Mas eu vejo que muitas vezes são os próprios usuários que acabam meio que burlando, sabe, o sistema. Porque realmente, se ele marca consulta, tem ali o horário reservado para ele, ou o exame, e ele não comparece, ele não está só tirando a vaga dele, ele está tirando a vaga de outra pessoa que está precisando do tratamento, e que muitas vezes não tem como, tipo, arrumar o dinheiro para fazer no particular. Entendeu? Então, a falta de comprometimento desses pacientes também acabam atrapalhando o nosso trabalho, né? A gente conseguir dar o nosso melhor, porque querendo ou não, a gente está ali, entendeu? Para dar o nosso trabalho, né? A gente está com nossa hora ali, né? O sistema financia isso com os nossos impostos, está todo mundo ali, né? Para o SUS existir, a gente precisa pagar os impostos para isso. E aí, o que que acontece? Simplesmente eles não valorizam aquele momento, sabe? Você enxerga que se ele tivesse pagando uma consulta ou pagando o exame, ele nunca faltaria. Mas no SUS, porque ele acha que não dói no bolso dele, ele acha que não vai prejudicar ninguém, mas ele está não só prejudicando ele, né, mas prejudicando outra pessoa que poderia ter aquele atendimento mais rápido. Então, é uma sucessão de coisas, e lógico, entra política no meio, lógico que a gente não vai falar de política aqui, mas a gente sabe que teria que vir muito mais financiamento, ter mais profissionais, né, principalmente dentistas, que a gente está na minoria, né?
A gente ali é poucos, né, perto dos médicos e da enfermagem, então a gente precisa de muito mais dentista, apesar que a gente cresceu muito, né, o número nos tempos para cá, mas precisa melhorar absurdamente. Mas a gente entende realmente a insatisfação, né, mas a gente também tem esse outro lado, né, que da falta de comprometimento por ser um atendimento, na visão dele, gratuito, né? Então é um serviço que eles acham que não presta, que não serve. Então, eles acabam fazendo isso. Não sei se deu para entender, mas é basicamente isso. Entendi perfeitamente. Bom, aí entra realmente na atenção secundária, que é o que a gente estava falando, que é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade tecnológica intermediária entre a atenção primária e a atenção terciária, historicamente interpretada como procedimento de média complexidade. Então, é isso, gente. Na atenção secundária, a gente faz o quê? A gente tem as clínicas e unidades de pronto atendimento, né, que são os pronto-socorros, bem como os hospitais e escolas. Nesses são realizados procedimentos de intervenção, bem como tratamentos e casos crônicos e agudos de doença. Então, vamos colocar aqui, eu vou puxar o lado para a odontologia. A minha atenção secundária é o centro de especialidade, né? Eu tenho atenção primária, onde o paciente ele chega na minha cadeira e eu faço a avaliação dele. E aí eu detecto que ele tem lesão de cárie, ele tem limpeza para fazer, raspagem, ele tem... Vou fazer uma aplicação de flúor, vou fazer um acesso para canal, só que lá eu não trato o canal, eu faço o acesso, né? Eu tiro a dor desse paciente, eu coloco a medicação, coloco o curativo e, posteriormente, eu vou encaminhar ele para atenção secundária, que aí realmente é para ele realizar o tratamento de canal. Obviamente que, assim, às vezes demora mesmo ter o atendimento, né? Principalmente tratamento de canal, que é o que a gente mais tem demora em fila, porque muitas pessoas precisam desse tratamento, né? Só que, assim, ele demora para ter atendimento, gente, mas ele não é simplesmente esquecido. Ele, a partir do momento que ele passou comigo na atenção básica, ele está sendo assistido por mim o tempo todo. Se ele voltar a sentir dor naquele dente, ele vai retornar na UBS comigo e eu vou medicá-lo novamente, vou abrir aquele curativo, vou refazer a medicação para deixar ele em condições de esperar na fila para tratar o canal. Então, assim, não é simplesmente jogar o paciente, nenhum médico, né, não só na nossa área, mas nenhum médico joga o paciente, porque se ele realmente tem alguma coisa que ele está se sentindo mal, com dor, ou não pode esperar aquele tratamento, o médico ele está ali acompanhando. E se for algo realmente de extrema urgência, lógico que o paciente ele vai ter a prioridade. A gente tem como ter essas prioridades. A gente sabe quando o paciente ele pode esperar numa fila ou quando ele não pode. A gente, como profissional, a gente sabe, a gente estudou, né, sobre isso. Então, a gente não vai colocar a vida do paciente em risco, né? Então, quando a gente vê que o assunto, não, peraí, tem que ter, né, tem que ser atendido agora, nesse momento, ele entra numa fila diferenciada, né, na própria regulação da UBS, que aí ele entra numa fila diferenciada, ou até mesmo a gente tem acessos a telefones, né? Tipo, do próprio profissional. No meu caso, eu tenho acesso aos especialistas. Então, eu tenho um telefone deles. Então, assim, se tiver acontecendo alguma coisa de uma criança que quebrou o dente, precisa de um tratamento de canal para não perder, né, o dente, para ele conseguir ser reabilitado, óbvio que eu mesma vou entrar em contato com a especialista, no centro de especialidade e vou ver qual que é o dia, né, o horário na agenda dela para ela poder encaixar esse paciente e ter esse atendimento, né, para ele não ter danos contra isso. Eu tenho uma dúvida. Quanto tempo demora, mais ou menos, para um paciente... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Meu nome é Janaína, prazer, tá? Em falar com você. Prazer, Janaína, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Quanto tempo demora para um paciente conseguir passar com um especialista para fazer o tratamento de canal? Demora então, muito tempo? Demora. Meses, demora. 3... Demora, assim, eu vou te falar, assim, no município onde eu trabalho, tá? Eu não sei, assim, cada Mas município demora tem... por quê? Muita demanda, né?
É uma demanda muito grande. Tem poucos Muitas profissionais. E poucos, exatamente, poucos especialistas, né? Então, realmente precisavam de mais especialistas. E o que acontece com o canal? Não sei se vocês entendem, né? Vocês estão no primeiro semestre, né? Sim, é que eu já trabalho em clínica odontológica, então Tá. alguns eu... Então, o que acontece? No tratamento de canal, às vezes, realmente, em situações, você consegue fazer em uma sessão, mas geralmente, no SUS, eles fazem em mais sessões. Tem esse porém também, né? O paciente, ele precisa de mais vezes para concluir o tratamento do canal, tá? Que, na verdade, no centro de especialidade também ele só vai tratar o canal. Na verdade, na hora de fazer a restauração, ele volta para o UBS. Tem esse adendo. E o que acontece? Além da Mas demanda... professora, Oi? isso de ter que fazer um segundo atendimento ou terceiro é culpa do profissional dentista ou é culpa do paciente, enfim? Porque num Não. consultório, que nem você disse, dá para fazer às vezes em uma sessão. Na UBS não dá, na UBS ou em qualquer lugar que seja feito, não dá para fazer em uma, por quê? Então, na verdade, é porque tem profissional, não sei, é que assim, eu não trato o canal, tá, gente? Eu nem sei, eu só sei fazer acesso. Eu realmente tiro a dor do paciente, mas depois eu encaminho. Mas, assim, pelo que eu já li, né, em questão da faculdade, assim, tem alguns profissionais que eles defendem que não deve fazer em uma sessão só, porque eles esperam para ver se realmente não tem micro-organismos ali, se realmente o paciente não vai voltar a ter dor. Então, é uma forma de segurança, de assegurar que depois que você reabilitar, fazer a obturação e fazer a restauração do dente, o paciente não vai sentir mais dor, entendeu? E sem contar das rotatórias, né? Tem alguns, lá no município onde eu trabalho, tem rotatória, mas tem alguns que é realmente manual, então demora um pouco mais de tempo, é um pouco mais complexo, entendeu? E sem contar também, como você falou, tem também uma parcela de culpa dos pacientes, porque os pacientes às vezes também não vão na consulta. Tem um retorno, porque o que acontece ao paciente? O paciente, quando ele está com dor, ele quer resolver o problema dele. Aí, quando a dor cessou, ele acha que, né, não vou precisar mais. Aí acaba não indo. Ah, eu tive um aniversário para ir, aí não vai. Ah, choveu, eu não vou. Porque eles têm isso, entendeu? De, não consegui ir por qualquer outro motivo e acha que aquilo ali é normal, que depois tem que reagendar ele e tá tudo certo, entendeu? Então, assim, isso acaba, querendo ou não, atrapalhando, porque ele perde o horário dele. Vamos supor, ele realmente vai ter que ser reagendado, porque não é que ele também perdeu a consulta, que ele não vai ter o direito de marcar novamente. Aí marca novamente aquela consulta. Aí aquela consulta que ele remarcou já era para ser outro paciente, entendeu? Para ser atendido. Então, você entende que vira uma bola de neve isso? Isso acaba nunca... Mas assim, eu acho que no devido ter uma quantidade de dentista bem reduzida nas UBS, porque isso é novo, né? Não tem muito tempo. Então, pelo menos na UBS perto da minha casa tem um dentista. Eu acho que ele vem 2 vezes na semana. Acaba tendo pouco tempo para uma demanda muito grande. Então, por isso que demora para você conseguir remarcar, demora para você passar novamente, e aí o paciente ainda falta. Ou seja, Exatamente. tira a vaga, não consegue, o retorno vai demorar, e para ele ele quer para ontem. Fica um pouco difícil de ambas as partes, porque a saúde pública não ajuda, porque uma OBS, numa região que atende, sei lá, mais de 20 mil pessoas, ter um dentista para vir 2 vezes na semana, para ele ficar meio período, igual fica perto da minha casa, eu acho pouco. Sim, mas é isso que a gente estava, assim, que eu falei no início. Precisa melhorar o número de dentistas. Você vê que, assim, olha a relação de médicos. Na UBS, onde eu trabalho, né, tem 6 médicos, né, com 2 enfermeiras em cada equipe, mais 4 técnicas de enfermagem, não, mais 2 enfermeiras, mais 4 técnicas de enfermagem e mais as ACS, né, que são agentes comunitárias. E eu, só como dentista, eu tenho que atuar nas 4 equipes. Então, realmente, não dá conta. Teoricamente, teria que ter uma dentista em cada equipe. Eu não sei como que funciona a sua OBS, quantas equipes tem. Você sabe disso? Quantas equipes tem na sua OBS?
Não sei, pô, não sei. Então, porque geralmente a quantidade de médico que tem na UBS, né, de clínico, né, é a quantidade de equipe. Então, teria que ter realmente em cada equipe, né, dentro da UBS, na minha UBS, teria que ter no mínimo 3 dentistas, e só atua eu. Então, realmente fica complicado mesmo. Fica difícil atender a demanda, né? Então, a gente acaba ali trabalhando em uma situação complicada e que tem várias situações que eu te falei da falta que também acaba piorando mais a situação. Então, a gente fica realmente tentando resolver um problema que muitas vezes não está nem na mão do profissional que está ali, né? E nem do paciente. Às vezes, realmente é o sistema que precisa realmente incluir mais profissionais. Ah, sim, claro, né? Deveria incluir muito mais. E a Sim. carga horária, eu acho, deles também deveria ser um pouco maior, porque, assim, provavelmente, para ele ter essa carga horária, pelo menos na UBS, perto da minha casa, para ele ter essa carga horária de meio período, 2 vezes na semana, é porque ele deve ter algum outro consultório que ele atende, ou mesmo dele. Não, na Mas, verdade, sabe o que acontece? É que ele pode ter essa carga de e-mail por causa do pagamento, né? Porque, na verdade, a gente é pago por hora. Então, na verdade, a carga horária dele é de 20 horas semanais. Então, é o que o município está disposto a pagar para o profissional. Porque se o município fala que precisa de mais dentistas, mesmo que o profissional não queira fazer as 40 horas, é só ele contratar 2 profissionais de 20 horas, entende? Então, não é o dentista que escolhe se ele vai trabalhar menos ou trabalhar mais. Então, se o município ele vê a necessidade de ter mais dentistas, pode até ser que ele não contrate dentista para ficar 40 horas o dia todo, né? Mas ele pode colocar 2 profissionais, entendeu? Um para ficar no período e o outro, as outras, né, 20 horas na semana. Então, depende realmente de financiamento mesmo de aumentar a grade de dentistas, né? Precisa disso. Porque necessita. exatamente, porque a saúde é integral, né? E a saúde integral inclui a boca também. Então, a gente precisa de dentista, assim como precisa de médico. Então, é isso que realmente a gente está na luta, na batalha, para realmente colocar mais dentistas na saúde pública, que é até difícil, né? Até os próprios dentistas não se interessam pela saúde pública, né? É muito difícil você ver um dentista que faz especialização em saúde pública, né? A não ser que. Mas é difícil se interessar. Até as próprias. Mas, professora, que nem a senhora está falando, eu acho que não se interessa tanto por conta de verba, porque assim, não dá para trabalhar de graça. Então, assim, Exatamente. eles sabem que vai se especializar em algo, ou você vai se especializar porque você gosta realmente e vai ver o que Sim. vai dar, mas por conta de verba, as pessoas acabam indo para outro ramo, outra porque não coisa, compensa. Afinal, o governo não quer pagar. Sim, financeiramente não compensa mesmo. É que é aquela coisa de missão, de você. É o que fez, assim, eu escolher, obviamente, quando eu entrei na saúde pública, né? Eu entrei assim que eu me formei. Obviamente, a gente procura estabilidade, né? Você ter um salário ali ajuda muito, mas o que também me encanta é o fato de eu conseguir ajudar, né? Ali sem precisar de uma certa forma, ter que cobrar, né, do paciente. Então, eu consigo realmente oferecer o tratamento que ele precisa, né, necessário ali, e é como uma missão mesmo, né? Agora, financeiramente falando, realmente, né, precisava de uma valorização maior, precisava de mais profissionais, um incentivo maior, assim como existe com os médicos, né? Até porque até muitos médicos nem querem também ficar, por isso que eles são valorizados lá, né? Eles são valorizados porque tem médicos que nem querem ficar mais também na saúde pública. Então, para eles manterem os médicos lá, eles... Pode falar. Muito bom ouvir isso, porque a gente sempre está ouvindo assim, que vai ganhar bem, que vai ter dinheiro, uma boa remuneração. É bom ouvir uma parte assim mais humana, né? De falar assim, eu topo pelo amor, por ajudar. Muito legal ouvir isso de você. Parabéns, viu? Obrigada. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Raíssa. Eu ia falar exatamente isso daí que a Érica tocou no assunto. Que a odontologia ela precisa de gente que não vise só financeiramente, não. Exatamente. Financeiramente é consequência de você ser um bom profissional. Sim, isso sim. É a situação de que a gente coloca para vocês desde o ensino, eu sempre chamo vocês de pequenininhos, né, de criancinhas, o primeiro semestre. Vocês estão ali começando uma carreira, né? E todo mundo fala isso, até vira um jargão isso, mas
Gente, a odontologia está deficiente de profissionais que amem a profissão. É deficiente, é degradante ver gente fazer 5 anos de faculdade, vocês vão fazer os 4, mas tem gente que faz 5. E depois acaba se formando e esquece o que se formou e joga fora e trabalha, sei lá, gente, praticamente pagando. Vocês têm que valorizar Fora que antigamente era 5 anos e integral, né? Integral. Sim. Se você jogar isso pela janela e você não, às vezes, praticar a boa odontologia, vai virar, gente, acaba desanimando. Desmotiva milhões de alunos nossos por ano. Isso acaba com a odontologia. Então, vocês estão vindo nessa nova geração, a era digital, a era nova, a era que a odontologia é a época de ouro da odontologia. Vocês estão pegando uma época que eu nunca tinha visto anteriormente, tanto reconhecimento para a gente agora. A gente está tendo visibilidade mundial na nossa odontologia. Há muito tempo faltava isso, esse up. Se vocês virem junto, querendo já logo de cara, não que eu vou ficar rico, milionário, explorando a odontologia, desculpa, gente, vocês estão no ramo errado. Tá? Eu só fiz um parênteses aqui, desculpa, Raíssa, só para ilustrar o que a Erika tinha falado aí, o que você também pegou muito bem, essa paixão por estar fazendo a profissão, não é cair de paraquedas, é paixão mesmo, pelo que a gente faz. E aí você vai ser bom profissional. Beleza? Professores, Círio e Larissa, de quem que é a culpa? A culpa não. Quem que é o responsável por esse reconhecimento mundial atual nosso, desse boom que está tendo a odontologia mundial? Pode responder. Se você quiser, fica à vontade. Eu, assim, na minha opinião, que quem falou foi o Círio, né? Mas, assim, na minha opinião, a gente tem ótimos profissionais, né? A gente são, no mundo, né? A gente é considerado os melhores cirurgiões dentistas. A gente estuda. O que acontece? Lá fora, a odontologia é uma especialidade dentro da medicina, né? Então, eles não estudam tão a fundo igual a gente estuda odontologia, a gente só estuda isso, né? Então, a gente fica bem focado ali. Então, a gente realmente, a gente tem realmente esse know-how para a gente falar que a gente é o melhor. E, assim, hoje em dia, a gente, com o digital aí também, a gente está aprendendo a se valorizar mais, né? A mostrar que dentista tem que ser reconhecido. Eu vejo muitos dentistas hoje em dia, né? Bem-sucedidos. Antigamente, na minha época de faculdade, quer dizer, nem antigamente, faz pouco tempo, não sou nem tanto tempo formada assim. Mas eu via muitos dos meus professores falando assim, nossa, se você quer ganhar dinheiro, você está na profissão errada. Aí, sabe, e aí realmente, hoje em dia eu vejo tantos dentistas bem-sucedidos, sabe, que conseguiram conduzir, né, a carreira de uma certa forma consistente, né, entregar resultados bons. Você vê muita gente, lógico, você vê muita besteira, muita gente fazendo cagada, sim, mas as pessoas que trabalham bem, que realmente estão aí dispostas a entregar uma excelência, né? Não só com propósito de dinheiro, obviamente, porque dinheiro é consequência quando você é bom em uma coisa, né? É óbvio que depois vai vir esse reconhecimento, vai vir o dinheiro, porque você está fazendo aquilo dali de uma forma, né? Que muitos não vão fazer. A maioria das pessoas é isso, é mediano, sabe? Não quer ser bom realmente naquilo que faz. Entendeu? Quer realmente entregar coisas, entendeu? Aí realmente cobra pouco, aí não tem. Então é isso. É que entrega resultados meia boca. E quem entrega resultado meia boca vai ser desvalorizado, não vai ter o reconhecimento, né? Mas a gente vive isso, né? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre isso, a paixão de fazer, ajudar o próximo, né? Não só também só visar o dinheiro, mas óbvio que a gente quer dinheiro também, né? A gente não vive de brisa, a gente precisa também se manter. Então, a gente também quer realmente entregar algo de valor, agregar valor para essa pessoa, para a gente ter essa coisa em troca, né? Financeiro, enfim. Consegui esclarecer ou não? Alô? Conseguiu, professor.
Sim. Bom, eu vou continuar aqui, gente, senão a gente não termina. Conseguiu, com certeza. Senão a gente não termina. Eu vou passando, tá? Bom, aí tem as UPAs, né? As UPAs 24 horas são classificadas em 3 diferentes portes, de acordo com a população do município sede. A capacidade instalada, a área física, número de leitos disponíveis, gestões de pessoas e a capacidade diária de realizar atendimentos. De acordo com o programa arquitetônico mínimo das unidades de pronto atendimento, 24 horas, a UPA Porte 3, abrangência de 200.001 a 300.000 habitantes, deve apresentar o ambiente da sala de exames indiferenciado odontológico e oferecer o serviço de assistência às urgências odontológicas. Né? E o que seriam essas urgências odontológicas? Né? É o caso que acontece, vamos supor, um abscesso, o paciente chega com o rosto bem inchado e de uma forma que eu já não consigo dar esse atendimento lá na atenção básica, né? Ele já chegou num nível tão avançado, né, com risco de uma angina, né, de um caso mais sério, que eu ter que encaminhar esse paciente realmente para o atendimento secundário, para resolver o problema, né? Então, aí ele vai realmente para a UPA, né? A gente encaminha ele, né, dentro da UBS já, né? Precisar remover de ambulância, a gente remove, né? E aí ele tem esse atendimento. E atenção terciária, né, que é o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização, que empregam tecnologias duras e que são realizadas no ambiente hospitalar, conhecido como procedimentos de alta complexidade. Então, não é todos os casos, gente, que vai para a terciária. Na verdade, o sonho do SUS e de todos nós é que a gente já consiga resolver os problemas deles na atenção básica, que a gente já faça um diagnóstico precoce, né? Que ele já não venha com a doença instalada, que ele já não venha com uma necessidade de cirurgia, que a gente possa oferecer um prognóstico favorável para ele, né? Então, assim, e sem contar que mesmo os pacientes que eles realmente precisam da atenção terciária, o que acontece com esse paciente? Depois que ele faz a cirurgia, enfim, ele volta para fazer essa manutenção, né, esse controle na UBS. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A UBS, ela é muito importante, né? Muitas vezes os pacientes acham que na UBS, lá nada resolve, né? A gente escuta muito isso. Mas isso Nossa, acontece? Na UBS... O paciente faz a cirurgia e volta para o atendimento na UBS ou ele simplesmente estou curado, segue a vida? Não, ele precisa fazer o acompanhamento. Aí ele vai fazer os exames de rotina, dependendo da cirurgia que ele fez, vamos supor, ele teve um AVC, e aí ele teve lá a cirurgia, e ele retornou, depois ele vai ter que ter um acompanhamento contínuo com o médico. E que médico que vai fazer esse acompanhamento para o resto da vida dele, para ele não ter um possível, um novo AVC, para não acontecer o pior? É o médico da atenção básica. É esse que vai acompanhar ele o restante, para realmente poupar ele de ter novos problemas. Então, assim, o que eu ouço muito falar dos pacientes, né? Eles chegam no UBS e falam assim, nossa, aqui não resolve nada, aqui não faz nada, tudo tem que encaminhar para algum lugar. Mas é isso mesmo, gente. Na atenção básica, lá é o suporte, lá é a base, lá é onde a gente faz realmente o médico, né? O médico é onde ele vai diagnosticar o problema e conseguir encaminhar ele para o setor que ele necessita. Entendeu? É ele ali que vai conseguir identificar que o paciente ele precisa de alguma coisa. Não é lá que ele vai resolver. O médico, ele fica limitado mesmo a um exame físico, a pedir exames, a acompanhar esse paciente, a ter uma orientação de dieta, enfim, várias coisas. Então, esse é o papel de realmente cuidar desse paciente, né? Porque, querendo ou não, ali existe um território que a gente acaba conhecendo a família, a gente atende o pai, mãe, tia, filho, então a gente conhece, a gente tem esse vínculo, né, com a comunidade. Diferente do médico que vai fazer cirurgia. Do médico que vai fazer cirurgia, ele vai ver o paciente uma vez na cirurgia e acabou. Ele não vai, às vezes, ver. Vai ter o retorno, lógico, né, da cirurgia, mas, assim, é 1 ou 2 ou 3 atendimentos e depois o médico mesmo que vai atender, que vai continuar fazendo esse acompanhamento, é o médico da atenção primária. É ele mesmo que é o médico da família, né, que é os médicos da família.
né, que tem a especialidade disso, entendeu? Ele que vai fazer esse acompanhamento para saber se a família se tem uma predisposição, pedir para os familiares também fazerem exames. Então, assim, a importância, né? Não é que não realiza a cirurgia dentro da UBS que a UBS não presta. A UBS, na verdade, ele está te dando as diretrizes do que você precisa fazer para preservar a sua vida, né? Para você realmente ter a promoção, para você não precisar das outros níveis de atenção. Então, é muito importante. E aí, eu lido com isso e é muito ruim para a gente como profissional, porque eles acham exatamente isso, que se a gente não faz, tem que encaminhar ele para fazer exame em outro lugar, é porque ali não resolve nada. Mas, realmente, ali a gente faz um filtro para saber realmente direcionar o paciente para o lugar correto que ele tem que ser atendido, né? Então, é o mais importante, né? É o mais importante, porque se não existe isso de você realmente direcionar os pacientes, imagina os pacientes todos perdidos, sem saber onde que precisa procurar para ser atendido, eles iam morrer sem ter nem descoberta a doença. Então, assim, tem que valorizar, sabe? Tem que valorizar ali, porque muitas pessoas não conhecem, às vezes nem entrou numa UBS na vida, né? Nem conhece a UBS do bairro, não tem esse contato, né? Eu antes da faculdade, eu não tinha esse contato com a UBS da onde eu morava, nem sabia onde que ficava, como funcionava, quais os serviços que é oferecido. Aí depois, quando a gente está lá dentro, que a gente sabe o trabalho que é desenvolvido ali, lógico, com as dificuldades, a gente sabe que precisa de muitos mais profissionais. Eu volto a dizer, não estou falando que é perfeito, tá, gente? Não é, de fato, precisa de mais profissionais. Poderia ser um atendimento mais rápido, poderia ter mais financiamento se não existisse tanto desvio, né, de verba. Infelizmente, a gente, né, lida com essa situação política, mas eu não estou defendendo nenhum dos lados, nem quero entrar em questão em relação a isso, mas se as outras coisas também andassem num fluxo correto, né, a saúde seria maravilhosa, né? Enfim, já mesmo com todas essas deficiências, ela ainda funciona, você imagina se com tudo ok, ia ser uma maravilha, ia ser um paraíso. Mas a gente sonha, né, que um dia vai acontecer. Bom, e como a gente está aqui falando, né, a atenção primária ela vai ser a estrela aqui, porque realmente ela é a base de tudo, gente. É o que eu falei. O paciente pode até ser encaminhado para atenção terciária, mas depois o controle quem vai fazer é a UBS. Então, a atenção primária ela tem todo o seu prestígio, né? Aqui e aqui vai ser o que a gente vai falar. E a atenção primária, a saúde é o lugar onde a batalha pela saúde humana se ganha ou se perde. Então, é isso daí. Você só sabe se ganhou quando a atenção primária fez um trabalho bom e perde exatamente isso. Se não tiver o atendimento bom na atenção primária, o paciente não consegue nem chegar na terciária, entendeu? Então, realmente, o papel da UBS é essencial no SUS. E isso foi falado, né, nas conferências internacionais que teve sobre a atenção, né, primária. Então, eles debateram isso tudo aqui, é só para vocês terem o conhecimento dessas conferências, mas eles realmente bateram nessa tecla, que a atenção básica tem que ser de excelência. Tem que evitar que realmente cheguem muitos pacientes lá já precisando de intervenção cirúrgica, entendeu? Porque aí realmente a gente a fila, né, de hospital não tem tanto leito para tanta cirurgia, não ia dar conta nunca. Então, se a gente consegue prevenir, fazendo uma prevenção, promoção, antes que esse paciente adoeça, a gente coloque ele para dentro da unidade para fazer exames de rotina, né, para o paciente não chegar lá já com o problema, né? A gente faz várias promoções à saúde, programas, né, para trazer o paciente para dentro da UBS, né? Ações coletivas sobre orientação de higiene bucal, sobre orientações de dieta, orientações sobre gravidez, né, de como prevenir. Então, assim, são vários, a equipe segue por várias vertentes, né, para poder realmente evitar que esse paciente venha ter, né, futuros problemas com a saúde. E aqui são fotos, né, imagens das conferências. E aí, no Brasil, o Ministério da Saúde tem denominado atenção primária à saúde ou ainda cuidados primários de saúde como atenção básica.
conjuntos de ações individual ou coletivo, citadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação e a manutenção da saúde. Então, a gente sempre vai por esses pilares, né? Sempre buscando, é o que eu falei, sempre a prevenção e a promoção. Então, atenção básica não é atenção mínima. Então, não é que a atenção básica que ela é porcaria, igual eu falei, que ela não faz nada, ela não resolve nada. Pelo contrário, é ela que inicia tudo. É ela que, se o paciente conseguiu fazer uma cirurgia, conseguiu salvar a vida dele lá, foi através, né, da atenção básica com o encaminhamento, né, desse paciente com diagnóstico, né, precoce, às vezes já conseguiu identificar e salvar a vida desse paciente. Bom, aqui algumas portarias, né, só para vocês terem o conhecimento da Política Nacional da Atenção Básica, que é a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, assim, a gente precisa sempre de um fluxo, né? A gente precisa de um protocolo a ser seguido. É óbvio que quando chega a paciente, a gente quer abraçar o mundo, quer abraçar todo mundo quer ser tratado como prioridade, mas, infelizmente, a gente sabe que não dá para ser dessa forma, né? Ia ser muito fácil, então, se tu conseguisse colocar todo o paciente como prioridade. Mas aí, se eu coloco todo o paciente como prioridade, ele já vai deixar de ser prioridade, porque ele vai entrar na fila normal, né? Porque se todo mundo for prioridade, então vai ser complicado. E aí, prevê que o governo federal possa financiar equipes que têm apenas... Esse daqui é o péssimo, né? Esse daqui entra naquela situação da falta de dentista na saúde pública. Prevê que o governo federal possa financiar equipes que têm apenas médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem, portanto, sem equipes de saúde bucal. Então, isso daqui é um absurdo, né? Porque, assim, se o SUS ele quer tratar o paciente na integralidade dele, como que ele, então, vai excluir a boca, né? Então, não vai ter dentista e não vai tratar a boca, porque o resto tá tudo ok. Então... E aí deixou aberta a possibilidade de um município organizar seu sistema público de saúde sem incluir a saúde bucal. Então, é um dos absurdos, né, que já colocaram aí. Eu acredito que hoje em dia a maioria dos municípios tem, sim, né, a saúde bucal junto na equipe, obviamente em número escasso, mas eles priorizam por ter, né, mesmo em menor quantidade, mas isso daí foi um dia já, como que eu falo? Já foi pensado de não ter, né, a saúde bucal. Então, isso é muito triste você perceber que dentro da saúde pública não colocar a saúde, né, odontológica, não colocar odontologia. Então, a atenção básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado, gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Ou seja, gente, esse texto, o que quer dizer? Que na atenção primária, não sei se todos já entraram em uma UBS, mas em cada região tem uma UBS. Você vê assim, às vezes em cada bairro, né? Tem bairros que são muito grandes que aí realmente só tem um bairro, mas bairros menores, às vezes, uma UBS abrange 3 bairros, né? E aí as próprias equipes se dividem em micro-regiões, para realmente você ter o conhecimento de quem são os seus pacientes ali, quem que é a responsabilidade. No meu caso, eu sei que eu tenho responsabilidade de uma região, um bairro, né? Que eu tenho, os pacientes lá são responsabilidade nossa, né, minha. Então, se eles precisarem de um atendimento odontológico, eu sei que eles vão ter que procurar a unidade e quem que vai ser a dentista, quem vai atuar, né, no tratamento desse paciente sou eu. Então, a gente faz essa busca ativa dos pacientes, né, a gente tem ajuda da equipe, que são as agentes comunitárias, né, de saúde, são as ATS. Então, elas funcionam como fossem os nossos olhos perante a comunidade. Porque nós, profissionais, a gente está lá dentro da UBS, a gente não sai, a gente está o tempo todo lá.
Então, a gente não consegue ver, né, ao redor o que está acontecendo na comunidade. E essas agentes de saúde, elas conseguem ter esse olhar, elas vão na casa das pessoas, né, fazem o cadastro, vê o que essas pessoas estão precisando, e aí se elas verem um relato de caso de um paciente que às vezes é acamado, que não consegue ir até o OBS, mas precisa de tratamento odontológico e precisaria que eu fizesse uma visita domiciliar para poder ver se ele tem alguma necessidade de fazer algum procedimento, essa ACS, ela chega na unidade, na reunião de equipe, ela entra em contato comigo e fala assim, doutora, tem um paciente na rua tal, da minha área, que ele está precisando, né, de tratamento, ele está com dor de dente, só que ele é acamado, ele não pode vir até a unidade, teria como agendar para a senhora ir lá? Então, assim, a gente dá um jeito de realmente riscar um horário na agenda para eu poder conseguir atender esse paciente, né? Então, a gente na saúde pública, a gente trabalha muito com essa questão da equidade, né? Uma palavrinha que é bem, né, usada na saúde pública por conta disso. A gente não é questão de você dar igualdade de tratamento, né? Dar o igual, porque às vezes não é a mesma coisa que o outro está precisando, né? É igual o João, tá na casa dele lá, ele é acamado e não consegue ir na unidade, então ele necessita que o profissional vá até ele. Então eu vou até ele, né, com a necessidade. Agora o outro que consegue, eu não preciso ir na casa dele. Então ele pode vir até mim. Então assim, a gente dá de acordo com o paciente o que realmente ele necessita para quê? Para ele tenha igualdade perante a todos, né? E aí realmente a gente conseguir deixar todos, né, num nível igual de atendimento, que tenha realmente esse acesso. Então, eles têm esses agentes comunitários, eles têm esse olhar crítico, né, para trazer para a gente o que está acontecendo na região, quais são os problemas, né, da comunidade que a gente precisa atuar, que a gente precisa orientar melhor, né? Então, não só comigo, né, que sou dentista, mas com os médicos também fazem consulta domiciliares para esses pacientes que não têm, né, acamados que não têm condição de ir até o UBS. Então, tem todo esse suporte, né? Que muitas vezes a gente, por estar de fora, né? Quem está de fora não sabe que existe, mas que existe, é muito bacana e é muito efetivo. A atenção básica é conhecida como a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde. A meta é que esta área resolva até 80% dos problemas de saúde da população. Então, assim, a maioria dos problemas, se realmente diagnosticado precocemente, a gente já consegue, gente, resolver ali. Aí o paciente nem precisa procurar a UPA, não precisa procurar, a não ser que realmente, como eu falei, um acidente de carro, caiu, quebrou, teve fratura, aí sim. Agora, outros problemas assim que a gente consegue prevenir na atenção básica, pode ser que ele nem venha precisar, né, desses outros níveis. E o profissional de saúde tem que conhecer os cadernos de atenção básica, materiais que apresentam estratégias de cuidados em vários temas, como pessoas fumantes, né, pessoas com doenças crônicas, obesidade, hipertensão. Então, a gente está trabalhando ali em conjunto com tudo, né? Eu estou ali na unidade, então, muitas vezes eu vou fazer uma cirurgia letiva no paciente para tirar um dente, né? Fazer uma exodontia. E aí, é o meu protocolo pedir para os pacientes, antes de eu realizar a cirurgia, aferir a pressão e a glicemia. E, às vezes, o paciente tem lá os seus 40 anos, né? Enfim, não está com seus exames em dia, ele foi lá para tirar um dente, para resolver o problema do dente dele, né? Que estava com dor e não realmente estava condenado, não tinha como, né, a gente salvar esse dente. E aí, o que acontece? Dá alterado o valor da glicemia. E aí, a gente já liga o alerta. Eu, né, no meu caso. E aí, eu falo, você tem diabetes? Tem algum problema? Tem alguém na família? Ele fala, não, nunca, né, não fiz exame, não tem esse problema. Só que aí, pisco alerta que ele vai precisar passar com o clínico, né, com o médico, para saber se ele já não está pré-diabético, para saber se ele já não está diabético, para ele realmente dar início ao tratamento dele, né? Então, quanto antes, para evitar que ele tenha uma doença. Então, assim, eu como dentista, eu já posso ajudar para que ele não desenvolva, que ele já comece a tratar antes de desenvolver a doença. Então, por um simples exame que eu peço para fazer antes de fazer a cirurgia, para me evitar também problemas durante a cirurgia, né?
Então, a mesma coisa acontece com o médico também. Às vezes, o médico, na consulta dele de rotina, o paciente relata alguma lesão na boca, alguma coisa que está incomodando, um dente, e aí o médico também tem toda essa liberdade de encaminhar esse paciente para tratar comigo. Falar assim, olha, isso daí é questão, né, do pessoal da odontologia, eu vou encaminhar para o pessoal da odonto. Então, a gente tem isso daí integrado, né? E não só em relação a nós, em outras questões também, como criança, maus Mas tratos de existe um criança, às grande vezes... preconceito entre a medicina e a odontologia. Ah, sim, existe. Mas eu vou te falar, dentro da UBS não existe, viu? Na UBS eles respeitam muito a gente. Eles respeitam bastante. Eu não sei como que é fora, assim, mas lá dentro, pelo menos os colegas de trabalho lá da minha UBS, eles respeitam bastante, eles sabem, né, o quanto a gente ali trabalha, faz cirurgia, a gente bota a mão na massa mesmo, né? A gente, porque querendo ou não, a gente tem que fazer avaliação, plano de tratamento, pedir exame, medicar, fazer o procedimento cirúrgico ali. E então, assim, eles, de uma certa forma, por eles acompanharem uma minha rotina, eles respeitam, assim, sabe? Eles têm, pelo menos eles, né? Eu não sei, talvez tem profissionais, né, que são diferentes. Mas aí, voltando ao assunto, às vezes não é nem só relacionado na saúde em si, mas se vem um paciente, uma criança, que eu estou atendendo e eu vejo que ela está machucada, que ela pode estar sofrendo algum tipo de abuso, então aquilo dali, o que que eu posso fazer? Eu vou relatar, vou conversar com a equipe que, né, que abrange o território dela, né, a área de abrangência dela. Vou perguntar, né, como que é a família, para eles ficarem de olho, para saber o que que é, se realmente é maus tratos. E aí, se for caso de maus tratos, a unidade tem como fazer uma notificação perante o Conselho Tutelar. Então, assim, várias coisas, gente, que a UBS, ela tá ligada, não é só em relação à doença em si, mas é relação realmente da comunidade, né? A questão de uso de droga, de adolescente, a questão de, às vezes, violência doméstica, né? Às vezes, uma mulher que vem passar comigo quebrou o dente, tá com o olho roxo. Então, assim, eu vou identificar isso, vou achar um alerta, lógico que eu não vou acusar, mas aí eu vou deixar já as pessoas que são, né, da área de abrangência dela, as ACS, que conhecem a família, conhecem a casa, saber o que está acontecendo, para tentar criar uma estratégia para saber se está acontecendo alguma coisa ali, para a gente poder, de uma certa forma, notificar isso, né, para encaminhar ela para o setor responsável, né, dentro das políticas, né, públicas. Então, é muito mais do que simplesmente pedir exame, sabe? É muito mais do que ir no dentista, na UBS, para fazer uma restauração. É muito mais amplo do que só isso, sabe? Isso que eu quero, assim, que vocês entendam, que o nosso papel é muito mais do que abrir buraco e fechar buraco. Então, a gente não pode ser tratado dessa forma, sabe? A gente tem que ser tratado com respeito de profissionais que estão ali tentando entregar o seu melhor, tentando realmente fazer o diferencial na vida desses pacientes, que eles merecem, né? Ter qualidade de vida, ter saúde, ter dignidade, né, também. Então, assim, as ACS também fazem o cadastro desses pacientes no Bolsa Família, então elas percebem, elas entram na casa desses pacientes, elas percebem que tem alguma coisa, né, que eles não estão se alimentando, que ou não estão recebendo ainda o auxílio, elas já correm atrás com isso para o paciente ter esse acesso, né, aos auxílios que o governo disponibilizam para eles, né, às vezes também com a ajuda de fraldas, enfim, a comunidade também ajuda muito, né? Fazem muita doação, até para a própria UBS, né? Às vezes falta alguma coisa, né? De como que fala? Material, né? Descartável, gás. Quando chega a faltar assim, a própria comunidade ajuda, sabe? Dá o material para a população não deixar de ser atendida. Então, assim, existe uma troca muito bacana entre a comunidade e a UBS, porque a UBS deixa de ser só o local de
só tratar a doença, sabe? Eles se sentem realmente acolhidos, sabe? Quando eles estão se sentindo numa situação na qual eles precisam de ajuda, é na UBS que eles vão pedir esse socorro, né? E quando eles não vão, existem as ACS que estão ali na rua, né? Estão ali fazendo essas visitas que conseguem identificar um problema para a gente conseguir resgatar esse paciente, trazer o paciente para ser tratado, porque muitas vezes, né? Às vezes tem problema de alcoolismo, não procura realmente o atendimento, e aí esse papel existe, né? Das ACS, que é muito bacana, são profissionais que precisam muito ser valorizadas, infelizmente não são, né? Então, as ACS são uma sacada que o Sistema Único de Saúde teve, incrível, porque realmente elas que conseguem fazer esse vínculo, né, da comunidade com nós, profissionais de saúde, que, querendo ou não, a gente acaba ficando muito preso ali dentro, né? Professora, Bom, pode falar. só fazendo um adendo, eu acho que tem uns 15 dias, né, eu li uma matéria falando que foi regulamentado e reconhecido, né, a ACS como um profissional da área da saúde, né, algo do tipo. Sim, então. E elas merecem muito, porque elas trabalham demais, elas fazem um trabalho maravilhoso, elas ajudam muito a gente, porque às vezes o paciente, vamos supor, eu tenho um paciente que ele não tem celular, porque, gente, às vezes é uma população muito humilde, né, que às vezes não tem nem celular para se comunicar. E às vezes acontece alguma coisa, ou tem que reagendar aquele paciente, ou alguma informação que a gente tem com o paciente, a gente pode a qualquer momento entrar em contato com a ACS, que é daquela região daquele paciente, que a gente sabe qual que é o endereço do paciente, e elas vão lá, dão um recado, sabe? Então, é isso, faz parte, assim, da família mesmo, né, da população. Então, se eles também têm alguma dúvida referente ao que né, fazer dentro da UBS, elas conseguem esclarecer essas dúvidas, né, marcar consulta para eles, elas vêm, já falam assim, marca essa consulta para esse paciente, ele precisa e tal, ele não consegue vir no trabalho, porque ele trabalha no horário, ele não consegue vir até a unidade, então elas fazem esse papel. Lógico, gente, não dá para fazer para todos isso, né? Então, por isso que eu falo da questão da equidade. Tem casos e casos. Tem casos que você pode, né, colocar uma prioridade, tem casos que você pode abrir uma exceção, mas se a gente abrir exceção para todos, aí não vai existir mais a prioridade. Então, por isso que assim, existe e elas realmente têm que ser valorizadas, sim. Elas são profissionais que são realmente, fazem parte da promoção à saúde, elas que fazem, né, esse primeiro contato com o paciente, elas que têm essa primeira orientação. Então, elas são fundamental para a atenção básica acontecer e funcionar. Ô, Pro, mas as pessoas acham que a agente de saúde tem a obrigação de marcar, vamos supor, numa consulta. Tem pessoas que têm condições de ir na UBS, não trabalha, mas elas acham que ela tem obrigação por ela estar ali na rua. Entendeu? Então, tem mas isso, então, elas sofrem. As pessoas não entendem que elas estão ali para atender, claro, a população, mas para a necessidade de fazer algo assim, marcar uma consulta, levar um médico até a casa deles, é para as pessoas que não conseguem por falta de habilidade e até a unidade. Exatamente, porque aí realmente fica inviável. Você imagina se para todos não ia ter jeito, não ia ter condição. Se elas tivessem, né, levar, né, alguma receita, alguma coisa para todos os pacientes, aí realmente é a mesma coisa eu. Se eu tiver que atender todo o meu paciente na casa dele, né, e fazer uma visita, né, eu não vou dar conta. Então, assim, eu sei que na minha região tem 10 pacientes, mais ou menos, acamados. Então, eu sei que esses 10 pacientes eu consigo assistir, eu consigo, né, ir até lá, ver, fazer uma avaliação, ver se precisa fazer uma limpeza, se precisa fazer alguma coisa, se eu preciso encaminhar ele para um hospital, para o serviço hospitalar mesmo, porque tem pacientes que realmente têm que fazer o procedimento sedado. Então, eu já avalio ele ali naquela visita, e aí, se eu ver a necessidade, eu já faço uma notificação, né, no hospital para conseguir vaga, para ele ser para buscarem, né, de ambulância na casa, né, fazer essa remoção até o hospital. Então, é isso daí. Agora, realmente, a gente não tem como a gente tratar, né, todos os pacientes e ir na casa deles, para poder identificar. Então, a gente tem que atender às necessidades, né, de cada paciente. Então, a atenção básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando
os determinantes e condicionantes de saúde, ou seja, é o que eu te expliquei. Então, o paciente acamado, então, realmente, é esse que as ACS, elas vão realmente ir até a casa, vão marcar as consultas antes, vão entrar em contato com a gente para poder fazer a visita, tanto do médico, tanto das enfermeiras, tanto da odontologia. Então, elas entram em contato com isso porque elas já conseguem identificar a necessidade. Bom, isso daqui foi uma coisa que já tentaram, né, tirar a necessidade de mudança do modelo de atenção da saúde bucal, a possibilidade de exclusão das SBs e das técnicas, né, das técnicas de saúde bucal. Eu tenho, né, lá no meu município, eu tenho auxiliar, né, de saúde bucal e tenho também técnica de saúde bucal. Mas eu sei que tem municípios que os dentistas trabalham sozinhos, né? Obviamente, o dentista que ele trabalha sozinho, ele atende muito menos do que eu consigo atender, né? Porque eles sabem que se o dentista tem que lavar material, tem que fazer a desinfecção da sala, embalar, esterilizar, ele não vai dar conta de ter um rendimento adequado, né? Então, o município que ele opta por tirar né, as ASBs e as TSBs, infelizmente cai a produtividade, porque a gente, com elas ajudando a gente consegue realmente fazer nosso papel, né? Atuar ali, fazer o que a gente precisa fazer, colocar a mão na massa, enquanto elas estão dando todo o suporte, né? Para lavar material, embalar, esterilizar, para realmente organizar, né, o fluxo dos pacientes, às vezes fazer uma orientação para o paciente, às vezes o paciente chega lá na UBS, além dos meus atendimentos dos agendados, eu preciso atender as urgências também, porque às vezes aparecem urgências, né, que são as demandas espontâneas. E aí eu preciso fazer esse acolhimento. Então, entre os pacientes que eu tenho agendado já, né, os procedimentos eletivos, eu tenho esses atendimentos. E aí elas conseguem filtrar isso para mim, né? Elas conseguem ver se é um paciente que precisa realmente ser atendido agora ou se realmente é um paciente que é só ele marcar uma consulta de avaliação e ter o tratamento dele. Então, isso me ajuda muito, porque no momento que eu estou ali na cadeira, elas já estão resolvendo isso, né? Estão dando uma orientação de higiene para o paciente, às vezes o paciente está ali com um acompanhante e ela já está esclarecendo todas essas dúvidas, né? Dando todo o suporte para o paciente. Então, é de extrema importância, né? Então, eu acho que, assim, eles pecam muito o município que eles optam por abrir mão. É uma economia, né, desnecessária que, na verdade, eles estão perdendo mesmo que o profissional atue e consiga atender maior número de pacientes, né? Bom, exemplos de equipes para a população específica, que são equipes dos consultórios de rua. Eu também, já no início da minha carreira, eu também já atendi num ambulatório móvel, numa carreta, onde a gente fazia, final de semana, a gente ia em cada bairro com o intuito de diminuir as filas, né, das UBSs. E é uma experiência incrível, né? Bem diferente, bem bacana você conseguir mesmo resolver esse problema do paciente, que às vezes ele não tem tempo durante a semana, trabalha, e aí no final de semana, que as UBS estão fechadas, ter esses consultórios móveis, né, de rua é um suporte para eles, né? Então, é bem bacana também esse projeto. Tem as equipes de saúde da família para atendimento da população da Amazônia e Pantanal. Então, assim, eu conheço amigos que eu nunca fui, mas eu conheço amigos também que já foram em projetos como esses e também, né, quem puder ir, eu aconselho, porque é uma experiência satisfatória, né, para tanto profissional quanto pessoal também. E para atendimento de populações ribeirinhas, né, que é o mesmo perfil, né, ir até aqueles pacientes que não têm como ir até um atendimento, então a gente sempre tenta ir até eles para deixar eles assistidos e terem as mesmas oportunidades e condições que os outros pacientes. Bom, deve considerar o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e buscar a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou sofrimentos que possam comprometer a sua qualidade de vida. Ou seja, gente, é esse o tratamento integral que a gente, né, tem que ofertar. Boa noite, pessoal. Cheguei em casa.
que a gente tem que ofertar para esse paciente, né? Bom, as equipes multiprofissionais com abordagens territoriais comuns para dar respostas às necessidades e aos direitos da população. Então, a gente também faz as estratégias também de grupos, né, dentro da UBS, a gente chama os pacientes, né, tem o hiperdia, que são dos médicos, que é o atendimento dos pacientes de controle de diabetes e hipertensão. Então, eles têm esses grupos onde eles relatam, né, dão orientação sobre dieta, dos remédios que tem que tomar, né, para não deixar de tomar certinho, o que isso pode acarretar, né, na saúde deles. Na Odonto, a gente faz também, que na verdade é a minha TSB que faz esses grupos de gestante, então, dando essa orientação, né, de saúde, de quanto é importante, né, ir nas consultas com o dentista durante a gestação, porque o que acontece? Durante a gestação, hoje em dia, a consulta odontológica do pré-natal está dando... Fechar aqui, peraí. Você vai fechar? Já fechei. Tá. A gente, agora, a consulta odontológica pré-natal, né, da gestante, agora é um indicador de saúde, né? Então, a gente recebe repasse, né, verba do governo para investir na saúde. Então, hoje em dia é muito importante a gente incluir essas pacientes gestantes, né, no tratamento, elas têm que ter no mínimo 3 consultas no dentista, então a gente fica realmente numa busca ativa bem grande dessas pacientes, né, das gestantes, para que elas realmente tenham esse atendimento, né, para conseguir tratar, porque a gente pode sim tratar gestante, não precisa, né, tem muitos dentistas que às vezes falam, gestante não pode fazer nada, gente, pode tratar sim, lógico que a gente não vai fazer nenhum procedimento que possa acarretar algum problema, né, que vai dar risco para o bebê, né, durante a gestação, mas assim, a gente pode sim, se a paciente está com dor, ela está com problemas da saúde bucal, a gente tem que realmente dar uma condição, né, satisfatória para ela, até porque tem muitos estudos que relatam que a gestante que não tem acesso odontológico, né, tratamento odontológico, tem um risco de ter um parto prematuro. Então, a gente precisa incluir esses pacientes, né, para a gente atender. E a gente também tem a abordagem das escolas. Eu faço visita nas escolas 2 vezes por ano. Então, no meu território tem 4 escolas e 2 creches. Então, eu já risco um dia da minha agenda, né, para cada escola, para ali eu fazer as orientações de higiene junto com as minhas auxiliares, né, levo as agentes de saúde também para ajudar na organização ali das crianças, e aí em conjunto com a escola eu já peço a lista dos alunos, e aí eu vou fazendo uma triagem, né, enquanto elas estão lá ensinando as crianças a escovarem, passando, né, o flúor, o que eu faço? Eu faço uma triagem com essas crianças para realmente identificar as crianças de risco, né, que têm necessidade de tratamento. Aí eu deixo, né, umas filipetas, uns recados para os pais, né, para a escola entregar para o responsável, para ele ir até o OBS, que ele já tem o atendimento garantido dessa criança, né? Então, essa criança que está precisando de tratamento, ela não vai precisar ficar esperando em nenhuma fila, ela não vai ficar precisando esperar vaga, não. Ela vai ter esse atendimento, ela já vai estar com um bilhetinho, né, que a gente vai organizar para aquelas crianças que estão com lesão de cárie, tem extração indicada, ou que são pacientes, né, crianças de risco, né, que tem muita placa, que você vê que não faz uma higiene adequada em casa, a gente tem esse controle, né, para levar essas crianças para o UBS. Infelizmente, é difícil, né, nem todas as crianças retornam, né, os pais muitas vezes não levam, eu até entendo que tem questão de trabalho, né, muitos não conseguem com a correria do dia a dia, mas quando a gente vê que o assunto é grave também, tem crianças que estão numa situação muito precária, a gente também acaba tendo que entrar com o auxílio do conselho tutelar e ver o que está acontecendo, né? Que aí essa mãe ou o responsável, né, os pais, precisam ter alguém para realmente levar essa criança para ter esse atendimento. E aí é isso, como eu já falei, né, durante a aula da equipe multiprofissional, que tem lá o médico, o enfermeiro,
os técnicos de enfermagem, a parte da odontologia, as ACS, então, assim, a parte administrativa também da UBS, então tem os administrativos que estão ali, né, a recepção, então ali é tudo uma equipe, é uma família, que na verdade a gente acaba conhecendo mesmo os pacientes, né, tem muito paciente que é acolhido mesmo, tá ali o tempo todo, obviamente não é todo mundo do bairro que a gente conhece, porque tem muitos que não precisam, né, ir numa UBS, acaba tendo já um convênio e aí não utiliza, né? Às vezes só para tomar uma vacina e vai esporadicamente, mas as pessoas que realmente ali de risco, que precisam mesmo do nosso cuidado, a gente está ali para atender e abraçar essa comunidade. E cada território é um universo, então as ACS, elas veem para a gente a rua que tem, às vezes uma rua que é uma comunidade mais humilde mesmo, né, bem mais precária, que às vezes não tem saneamento, então a gente já fica em alerta que aqueles pacientes daquela rua, daquela determinada região, a gente precisa entrar com um tratamento mais pesado, precisa realmente ser mais efetivo, então, a gente trata isso, né, os critérios de risco. Então, se aquele ambiente ali tem mais risco, a gente vai realmente tentar resgatar e dar o nosso melhor ali para atender e suprir mesmo as necessidades. Bom, aí tem, como eu falei, do território, o acesso universal, ou seja, gente, não é que a gente vai atender que está no território ali, que a gente só vai atender pessoas do território. Não é isso, né? Lógico que se for pode ser um paciente de qualquer lugar, né, do Brasil, enfim, se quiser passar na UBS, ter um pronto atendimento ali, ele vai ser atendido, né? Mas lógico que ele vai ter orientação de depois procurar para fazer o tratamento dele, o acompanhamento dele, a UBS né, de origem dele, que ele deve morar em algum lugar, que nesse lugar tem um UBS, tem também esse sistema, que ele procurando, ele vai conseguir ter a continuidade, né, do tratamento, que aí realmente os médicos, né, que da área dele, da região dele, vai conseguir atender ele melhor do que uma pessoa que está, né, distante. Então, ali a gente pode realmente ter esse primeiro contato, esse primeiro atendimento, mas aí depois o que a gente faz? A gente tem dá a informação adequada para eles conseguirem ir até a unidade mesmo de origem, onde eles vão receber todo o tratamento. Então, a responsabilização e o vínculo entre as equipes e a população, então é isso que eu estava falando para vocês, esse vínculo que a gente tem com a comunidade, integralidade, né, tratar o paciente no todo, se eu não consigo resolver alguma coisa lá dentro, eu tenho, né, a obrigação de encaminhar ele para o setor responsável, né, para os centros de especialidades, onde ele vai ter, sim, o tratamento dele. Pode demorar? Pode, gente. Demora às vezes, mas ele está sendo assistido, igual eu falei, não é um paciente que eu jogo ele para o mundo, espera numa fila, não é assim. Se ele está com algum problema, tá com dor naquele dente que eu coloquei um curativo e tá esperando no canal, ele vai retornar comigo, eu vou abrir novamente, vou medicar novamente, para ele ter condições dignas de esperar numa fila, tá? Participação social, né, da sociedade, então, assim, a comunidade também participa, faz evento, então, às vezes tem Dia das Mães, faz festinha de Dia das Mães na UBS, então, a gente tenta realmente trazer, né, toda a comunidade para a gente conseguir já detectar possíveis problemas de saúde o mais precocemente possível. A capacitação dos profissionais, né, a gente sempre tem que estar... A gente tem que estar atualizado, né, referente aos acontecimentos do que está na saúde, até na própria região, para a gente conseguir ofertar, né, o melhor tratamento. E planejamento, monitoramento e avaliação das ações implementadas e ter todo esse cuidado humanizado, né? Não olhar o paciente só como um paciente, mas como um ser humano, como se fosse alguém da nossa própria família, que a gente quer realmente ter o melhor tratamento possível, né? Com as pessoas que a gente ama. E, bom, Ciro está falando agora para ter um intervalo, né? É isso? Isso. 8 horas, gente. Vamos fazer um intervalinho. 20 minutinhos para a gente dar uma descansada boa aqui. Sexta-feira, né? A gente já volta já. Vamos tomar uma água no banheiro. O pessoal que está em casa aí dá uma espairecida na mente. 20 minutinhos a gente volta. 8h20 começamos de novo. Tá bom, gente? Beleza? Tá bom, professor. Até daqui a pouco, então. Beleza.